para o seu coração, que se encontra no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 33. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 33, que diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. E quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ou Gólgota, ou Caveira, ali o crucificaram. Meus irmãos, o evento do Calvário é o maior evento de todos os tempos. O evento do Calvário é um quadro onde está registrado, retratado toda a história da humanidade. A história antes e depois de Jesus está registrado ali, no evento do Calvário. A história do universo está posta ali, no evento do Calvário. Os soldados que estavam ali repartindo as suas vestes, os soldados que estavam ali o crucificando, os soldados que estavam ali dando-lhe vinagre para beber, representava o Estado, ou seja, o Estado estava lá no evento do Calvário. A água misturada com o sangue que saiu de sua costela, logo após o soldado romano com uma lança o perfurar, representa a igreja, ou seja, a igreja estava lá no evento do Calvário. A Bíblia diz em Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 44, que desde a hora sexta, meio-dia, até a hora nona, 3 horas da tarde, houve trevas sobre a face da terra. A natureza, o espaço sideral, estava se mobilizando, estava se movendo, estava mudando a sua trajetória, estava mudando o seu curso natural, por causa do evento do Calvário. Era meio-dia quando o sol, meus irmãos, ele desistiu de brilhar. Era meio-dia quando as trevas disseram: eu escurecerei o cosmo. Se pudessem falar, se pudessem se expressar, se pudessem se comunicar, certamente eles diriam: por que está se comportando assim? E eles responderiam: por causa do evento do Calvário. Era eu que merecia estar lá, era você que merecia estar lá. Se tinha alguém que não merecia estar na cruz, era Jesus. Se tinha alguém que não merecia estar no Calvário, era Jesus. Um homem santo, um homem puro, um homem reto, um homem que não tinha pecado algum, um homem que se assentou no meio de pecadores, mas não pecou com eles, um homem que estava perto de prostitutas, mas não se prostituiu. Nele não havia nenhum erro, nele não havia nenhuma falha digna de cruz. Só era crucificado naquela época, meus irmãos, criminosos. E aí eu te pergunto, que crime o Nazareno ele cometeu? Que crime Jesus ele cometeu? Então, Guilherme, por que ele foi para a cruz? Simples, porque João, capítulo de número 3, versículo de número 16, diz que Deus amou, oh glória, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O evento do Calvário não nos trouxe condenação, pelo contrário, o evento do Calvário nos trouxe a salvação. Eu vou repetir essa palavra para você que está aí na sua casa, dando glória ao Cordeiro. O evento do Calvário não nos trouxe a condenação. O evento do Calvário nos trouxe a salvação, mas não apenas o universo, meus irmãos, não apenas as estrelas que curiosamente passaram a brilhar em pleno meio-dia, mas também coisas inanimadas.
coisas inanimadas que aos nossos olhos não têm vida, reagiram diante do evento do Calvário, como por exemplo Lucas capítulo de número 23, versículo de número 45, que diz que o véu do templo, o véu do santuário se rasgou sozinho de alto a baixo. Mas o que era o véu do santuário? Somente um pano, somente um linho retorcido, mas esse pano, esse linho reagiu mediante ao evento do Calvário. Mas não apenas o sol, não apenas as estrelas, não apenas os astros, não apenas a luz do dia, não apenas o véu do santuário, mas também os mortos reagiram mediante ao evento do Calvário. Pregador, me provo. Mateus capítulo de número 27, versículo de número 52, a Bíblia diz: abriram os sepulcros e muitos corpos que dormiam ressuscitaram. Se alguém pudesse lhes fazer uma pergunta, perguntariam o seguinte: vocês não estão mortos? O que vocês estão fazendo aqui? E eles responderiam o seguinte: estamos aqui porque Jesus está no Calvário, estamos aqui porque o Nazareno está no Calvário, estamos aqui vivo de pé porque o Cordeiro, ele está no Calvário. Aleluia. Agora olha para mim, meus irmãos. Agora, se o sol reagiu, se as estrelas reagiu, se o véu do santuário reagiu, se os mortos reagiu, é impossível, meus irmãos, nós não reagir mediante ao evento do Calvário. É impossível a gente não reagir diante do evento do Calvário. Se o sol reagiu, se as estrelas reagiu, se o véu do santuário reagiu, você está esperando o que para reagir, meu filho? Você está esperando o que para reagir? Agora olha para mim, meu filho, e pega para ver se você dá glória. O sol reagiu por causa da sua morte, as estrelas reagiu por causa da sua morte, o véu do santuário reagiu por causa da sua morte, os mortos reagiram por causa da sua morte. Mas nós, a igreja eleita do Senhor, a gente reage não porque ele está morto, a gente reage porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Será que você pode aí no seu ambiente, na sua casa, dar glória a ele, exaltar a ele, glorificar a ele? Se não fosse o evento do Calvário, a gente estava perdido, meu filho. Se não fosse o evento do Calvário, nem aqui a gente estaria. Se não fosse o evento do Calvário, não teria salvação, não teria batismo no Espírito Santo, não teria dons espirituais, não teria evidência de novas línguas, não teria pregador, não teria levita, não teria pastor, não teria adorador. Se não fosse o evento do Calvário, nós nesse momento, nesse instante, não estávamos dando glória ao Cordeiro. Mas graças a Deus que o evento do Calvário aconteceu. E se o evento do Calvário aconteceu, tem glória, tem batismo, tem dons, tem renovo, tem palavra, tem profeta, tem levita, tem pastor, tem a presença gloriosa do Cordeiro. Então, se eu fosse você, eu começava a dar glória. Sabe por quê? Porque nós, a igreja eleita do Senhor, venceu por causa do evento do Calvário. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, quem estava lá? Quem estava lá no evento? Quem estava lá naquele evento? O Estado estava lá, representado pelos soldados que cumpriam a sentença estatal da crucificação. As autoridades religiosas estavam lá, representada pelos sacerdotes, escriba e anciões.
que balançavam a cabeça dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias reedifica, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Os ladrões estavam lá, marginais, párias da sociedade, representado pelos ladrões, estava lá naquele evento, um à sua direita, o outro à sua esquerda. O grupo dos ricos e poderosos estava lá, representado por José de Arimateia. O povo em geral estava lá, observando tudo, alguns blasfemando, outros se alegrando, outros entristecidos por conta daquele evento, como no caso de Maria e de João, que ficaram aos pés da cruz observando tudo. Agora olha para mim, meu filho, e pega, olha para mim. Agora, se o povo que foi na expectativa para ver Cristo derrotado, tiveram que ver Cristo triunfando. Oh glória, eu vou repetir essa palavra. Se o povo que foi para o evento foi na expectativa de ver Cristo derrotado, de ver o Messias derrotado, de ver Jesus derrotado, tiveram que ver Jesus, ele triunfando sobre principados, triunfando sobre potestade, triunfando sobre o inferno, triunfando sobre demônios, triunfando sobre o pecado, triunfando sobre a morte, triunfando sobre escribas, triunfando sobre fariseus, triunfando sobre as autoridades constituídas. Tiveram que ver Deus lhe usando para salvar aquele ladrão na cruz. Tiveram que ver Deus lhe usando em oração, quando na cruz ele orou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Se o povo foi na expectativa de ver Jesus derrotado, tiveram que contemplar Jesus triunfando sobre todo o mal. Oh glória, aleluia. Agora olha para mim, tem pessoas que vêm para o evento, tem pessoas que vêm para o culto na expectativa de ver você fracassado, na expectativa de ver você derrotado, na expectativa de ver você acabado. Mas quando você chega no evento, mas quando você chega no culto, as expectativas deles são frustradas. Sabe por quê? Porque eles têm que observar, eles têm que ver você triunfando sobre a oração contrária, triunfando sobre pensamento contrário, triunfando sobre a expectativa contrária, triunfando sobre a barreira, triunfando sobre o impedimento, triunfando sobre os levantes, triunfando sobre as opressões, triunfando sobre as armadilhas. Quando ele chega no evento, ele tem que ver Deus te usando no louvor, usando na palavra, usando na oração, usando na intercessão, usando no mistério, usando nos dons. Jesus, agora olha para mim para ver se você dá glória. Jesus, ele triunfou diante os seus adversários, sabe como? Pregado, açoitado e crucificado. Eu vou repetir para ver se você reage. Jesus, ele triunfou diante dos seus adversários, pregado, açoitado e crucificado. Sabe como você vai triunfar sobre os seus adversários? Sabe como a igreja ela triunfa sobre os adversários que se levantam contra ela? Como pregador, dando glória, dando aleluia, falando em línguas, adorando, glorificando ao Cordeiro. Eu venho como profeta nessa oportunidade para liberar uma palavra de Deus para a sua vida, e a palavra é essa: enquanto você louva, Deus ele faz você triunfar. Enquanto você adora, Deus ele faz você triunfar. Enquanto você prega, Deus ele faz você triunfar. Enquanto você é usado nos instrumentos, Deus ele faz
faz você triunfar, enquanto você dá glória, enquanto você dá aleluia, enquanto você exalta, enquanto você fala em línguas, Deus te faz triunfar sobre potestade, sobre principado, sobre os levantes do inferno, sobre as adversidades malignas. Então está esperando o que para dar glória? Está esperando o que para dar aleluia? Está esperando o que para exaltar? Está esperando o que para se entregar aí na sua casa diante do Cordeiro? Enquanto você se entrega, Deus, ele te faz triunfar. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar por você. Amém? Eu quero orar por você logo após